Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que está em todo lugar quando falamos de tecnologia. Se você acompanha notícias de tecnologia, redes sociais ou vídeos sobre programação, provavelmente já percebeu isso. Estamos vivendo um momento em que a inteligência artificial está aparecendo em praticamente tudo. Ferramentas que escrevem texto. Ferramentas que geram imagens. Ferramentas que respondem perguntas. E claro, ferramentas que escrevem código. E quando alguém vê uma dessas ferramentas gerando um programa em poucos segundos, a reação costuma ser algo mais ou menos assim. Pronto. Agora qualquer pessoa pode programar. Ou então, acabou, agora os programadores vão ficar sem emprego. Mas na prática, a história é um pouco diferente. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta extremamente poderosa para aprender programação. Mas ela não substitui algo fundamental: o raciocínio do programador. Ou seja, a inteligência artificial pode ajudar muito, mas ela não faz todo o trabalho sozinha. E hoje eu quero conversar exatamente sobre isso. Como usar inteligência artificial para aprender programação de forma inteligente? Porque, quando usada da forma certa, ela pode acelerar muito o aprendizado. Mas quando usada da forma errada, ela pode até atrapalhar. Então vamos começar entendendo uma coisa importante. Por que tantas pessoas estão usando inteligência artificial para estudar programação? A resposta é simples. Porque programar envolve muitas dúvidas. Quem está começando frequentemente se pergunta coisas como: o que esse erro significa? Por que meu código não funciona? Como posso melhorar esse algoritmo? Como implementar determinada lógica? Antes da inteligência artificial, muitas pessoas recorriam a documentação, fóruns, tutoriais ou vídeos. E essas fontes continuam sendo muito importantes. Mas a inteligência artificial trouxe algo novo: a possibilidade de conversar com uma ferramenta que explica programação. Você pode mostrar um trecho de código e pedir: explique esse código. Pode perguntar: por que esse programa está errado? Ou até pedir: mostre um exemplo simples desse conceito. Essa capacidade de interação torna o aprendizado muito mais dinâmico. Mas aqui aparece a primeira dica importante. Use a inteligência artificial para entender, não apenas para copiar código. Esse é um erro que muita gente está cometendo. A pessoa tem um exercício. Então pede para a inteligência artificial gerar a solução. Copia o código. Entrega o exercício. E pronto. O problema é que, nesse processo, a pessoa não aprendeu quase nada. É como pedir para alguém resolver todos os exercícios de matemática por você. O resultado pode até estar correto, mas o aprendizado não aconteceu. Então a primeira regra é: use a inteligência artificial como professora, não como substituta do seu raciocínio. Por exemplo, em vez de pedir: resolva este exercício, você pode perguntar: como posso começar a resolver este problema? Ou: explique a lógica por trás dessa solução. Essa diferença é fundamental. Outra forma muito interessante de usar inteligência artificial é para explicar conceitos difíceis. Quando estamos estudando programação, alguns conceitos podem parecer confusos no início. Por exemplo, recursão, estruturas de dados, algoritmos, programação orientada a objetos. Às vezes uma explicação em um livro pode parecer complicada. Mas a inteligência artificial permite fazer algo interessante. Você pode pedir: explique isso de forma simples. Ou até: explique como se eu estivesse começando a estudar programação. Esse tipo de interação pode ajudar muito a esclarecer ideias. Outra forma poderosa de usar inteligência artificial no aprendizado é para gerar exemplos. Programação se aprende muito com exemplos. Por exemplo, você pode pedir: mostre um exemplo simples de uso de loops. Ou: crie um pequeno programa que use estruturas condicionais. Ou ainda: mostre um exemplo de algoritmo de ordenação.
Ter vários exemplos ajuda muito a entender como os conceitos funcionam na prática. Outro uso extremamente útil da inteligência artificial é analisar erros de código. Todo programador encontra erros. Muitos erros. Erros de sintaxe. Erros de lógica. Erros de execução. E às vezes as mensagens de erro podem parecer confusas. Uma ferramenta de inteligência artificial pode ajudar a interpretar essas mensagens. Você pode mostrar o código e perguntar: por que esse erro está acontecendo? Muitas vezes a resposta ajuda a identificar rapidamente o problema. Mas aqui também existe um ponto importante. Não basta apenas corrigir o erro. É importante entender por que o erro aconteceu. Porque esse entendimento evita que o mesmo erro apareça novamente. Outro uso interessante da inteligência artificial é pedir sugestões de melhoria. Por exemplo, você pode escrever um programa e perguntar: esse código pode ser melhorado? Ou, existe uma forma mais simples de implementar essa lógica? Isso ajuda a aprender boas práticas. Com o tempo você começa a perceber padrões. Começa a escrever código mais claro, mais organizado, mais eficiente. Mas agora precisamos falar sobre um risco importante. O risco de depender demais da inteligência artificial. Se toda vez que aparece um problema você pede imediatamente a solução, seu cérebro não terá a oportunidade de desenvolver raciocínio. E programação é, antes de tudo, uma atividade de pensamento. Resolver problemas. Criar algoritmos. Testar ideias. Por isso uma boa estratégia é a seguinte. Primeiro tente resolver o problema sozinho. Pense na lógica. Tente escrever um algoritmo. Se ficar realmente difícil, então use a inteligência artificial como apoio. Essa abordagem ajuda a desenvolver autonomia. Outro ponto importante é lembrar que a inteligência artificial também pode cometer erros. Sim. Ela pode gerar código que funciona. Mas também pode gerar código incorreto. Ou soluções que não são ideais. Por isso é fundamental desenvolver senso crítico. Sempre analise o código. Sempre teste. Sempre verifique se a solução faz sentido. Isso faz parte do aprendizado. No final das contas, podemos pensar na inteligência artificial como uma nova ferramenta no aprendizado de programação. Assim como existem livros, cursos, documentação e comunidades de desenvolvedores, a inteligência artificial se tornou mais uma fonte de apoio. Uma fonte muito poderosa. Mas ainda assim apenas uma ferramenta. O aprendizado real acontece quando você pratica. Quando escreve código. Quando resolve problemas. Quando erra. E quando aprende com esses erros. Se você usar a inteligência artificial como parceira nesse processo, ela pode acelerar muito o aprendizado. Ela pode esclarecer dúvidas rapidamente. Pode mostrar exemplos. Pode explicar conceitos. Mas o pensamento crítico e o raciocínio lógico continuam sendo responsabilidades do programador. Ou seja, a inteligência artificial pode ajudar você a aprender programação. Mas quem realmente aprende, é você. Se você gostou dessa reflexão sobre programação, inteligência artificial e aprendizado, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e tecnologia de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.